Bom, olá pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao assunto da disciplina Eletrônica Digital 2. A gente começou algumas aulas fazendo revisões, né? E agora a gente vai começar o assunto da disciplina. Então, eu gostaria de começar falando sobre sistemas, circuitos sequenciais, né? Que faz parte do capítulo 7 do Taub. E eu vou falar um pouco, a ideia desse capítulo é fornecer as bases teóricas, né, do projeto de circuitos sequenciais e algumas informações que serão úteis nos capítulos subsequentes para desenvolver o projeto de um computador, que é o objetivo final da disciplina é a gente entender o projeto geral de um computador, ou na verdade de um microprocessador ou microcontrolador, né, para que a gente tenha a base do que a gente vai ver na disciplina de microprocessadores e microcontroladores. Bom, então inicio com as definições, né, que a gente já viu nas revisões, mas não custa relembrar que um circuito combinacional, né, é aquele circuito que a gente não tem memória, ou seja, não existe uma realimentação entre a entrada e a saída e as entradas do circuito. Então, a saída de um circuito combinacional é determinada exclusivamente pela lógica do circuito. É um circuito lógico que não tem memória. Então, se ele não tem memória, a saída só depende das entradas. Tá? Quando eu falo de memória, eu estou falando que os estados anteriores do circuito combinacional não influenciam nos estados seguintes do circuito. Tá? Existem atrasos de propagação por conta das características das portas lógicas, né? Mas esses atrasos eles podem ser considerados desprevisíveis para a maioria das operações que a gente executa. Já os circuitos sequenciais são circuitos que têm realimentação, né? Eu falo realimentação quando você conecta uma saída ou algumas saídas à entrada de volta. Quando você faz essa realimentação, você faz com que o circuito passe a ter uma memória. O que quer dizer memória? Quer dizer que a saída vai depender das entradas, não apenas, mas também dos estados anteriores do circuito. Então, a saída atual de um circuito sequencial, ele depende tanto das entradas quanto de estados anteriores da saída. Esses circuitos são chamados sequenciais porque eles seguem geralmente uma sequência de estados pré-definidos de acordo com o projeto do circuito. Então a ideia da gente aqui é fazer a formalização do projeto desses circuitos sequenciais, traçar um algoritmo, né, de projeto para esses circuitos. Bom, antes de a gente falar sobre os circuitos, sobre o algoritmo, cabe aqui discutir o que é um estado, né, de um circuito sequencial. O estado de um circuito sequencial são os estados através dos quais ele avança. Então, um estado de um circuito binário pode ser pensado como as saídas dos flip-flops. Então, só relembrando, circuitos sequenciais são circuitos com memória e, na maioria das vezes, são implementados com flip-flops. Então, um estado de um circuito sequencial ele pode ser pensado como as saídas dos flip-flops desse circuito, ou como uma combinação lógica das saídas dos circuitos, como a gente vai ver mais para frente. Em cada estado, você armazena as recordações, né, ou seja, o passado do sistema. Não necessariamente você precisa armazenar todo o passado do sistema, como eu vou mostrar no exemplo agora daqui a pouco. Para cada estado, você tem uma informação armazenada diferente. Então, um estado se diferencia de outro pelas informações que ele armazena. Aí, como eu já adiantei, nem toda informação passada é relevante. A gente pode ter, por exemplo, uma sequência de lâmpadas. Então, suponha que você tem 5 lâmpadas
e você quer acionar as lâmpadas em uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5. Elas são numeradas, você quer detectar um alarme toda vez que a sequência da lâmpada 1, 2, 3, 4, 5 for acionada. Então, quando quando a lâmpada 1 é acionada, você guarda esta informação. Opa, a lâmpada 1 foi acionada. Se a lâmpada 3 foi acionada depois da lâmpada 1, isto é irrelevante. Por quê? Porque não segue a sequência que você definiu para acionar o alarme. Portanto, lâmpada 1 e lâmpada 3 acionadas é um estado desse sistema que não teria relevância para você. Então você pode descartá-lo. Então é um estado irrelevante. Agora, lâmpada 1 acendeu, guarda essa informação. Lâmpada 2 acendeu depois da lâmpada 1, guarda essa informação. Lâmpada 3 acendeu depois da 1 e 2, então 1, 2, 3. Tudo isso faz parte da sequência que você quer detectar. Então existe um número bem menor de estados do que todos os possíveis. Se eu tenho 5 lâmpadas, eu tenho 2 elevado a 5, se for um sistema binário, 2 elevado a 5 estados, né? Então, tudo que eu preciso guardar desses estados é: nenhuma piscou, isso é uma informação importante. Então está aqui, ó, suponha que você vai projetar esse sistema, digamos assim, não automático, né? Tem uma pessoa que está lá olhando a lâmpada e vai lá piscar a lâmpada e você vai dizer: ô fulaninho, quando piscar a ordem 1, 2, 3, 4, 5, aperte este alarme. Então a pessoa está lá olhando e tudo que ela precisa guardar é: nenhuma piscou, nenhuma piscou. Piscou a 1, opa, piscou a 1. Piscou a 1 e a 2, opa, piscou a 1 e a 2. E assim sucessivamente. Então eu tenho 6 estados possíveis. Nenhuma piscou, uma piscou, 1 e 2 piscaram, 1, 2, 3 piscaram, 1, 2, 3, 4 piscaram, 1, 2, 3, 4, 5 piscaram, aperta o alarme. Então se a pessoa vai passar de turno e a sequência não finalizou, então a pessoa que está olhando as lâmpadas tem que dizer para o outro: ó, piscou a 1, tá? Então ficar olhando aí que a 1 piscou. Ou então 1 e 2 piscaram, ou então nenhuma piscou. Tudo isso, os 6 estados são os únicos que precisam ser informados, tá? O número total de estados é muito maior do que os 6, como eu já falei, mas nem todos são relevantes. Então, em um sistema sequencial, você só precisa armazenar os estados relevantes. Isso é importante na hora que a gente for projetar os circuitos sequenciais. Bom, não é muito bom utilizar humanos, né? Além de ser entediante, o humano cansa, é uma coisa cara, né? Então, uma coisa mais eficaz seria você projetar um sistema sequencial síncrono, né? Ou não, depende do projeto, mas um circuito sequencial baseado em flip-flops, com memória, e que você precisaria armazenar 6 estados. Se eu preciso armazenar 6 estados em um flip-flop, eu só preciso de 3 flip-flops. Um flip-flop armazenando 2 estados, né? 0 ou 1. 2 flip-flops armazenam 4, 3 armazenam 8 e assim sucessivamente. Então, se eu tenho 3 flip-flops, eu consigo armazenar até 8 estados. Como eu só preciso de 6 estados, bastam os 3 flip-flops. E eu poderia nomear cada estado, por exemplo, nenhuma lâmpada piscou. Eu chamaria esse estado de 000. Ou seja, as saídas dos flip-flops seriam 000. A lâmpada 1 piscou, então eu poderia usar essa informação para definir o estado 001 e assim por diante. E teria 2 estados que não seriam usados, tá? Porque eu tenho 8 possíveis, mas só vou usar 6 deles. Independente disso, eu tenho que usar 3 flip-flops, não tem como usar 2 flip-flops para isso. Bom, então a ideia aqui é, quando a gente for formalizar o projeto, definir esses passos e um dos passos iniciais é a definição de quais estados são relevantes para o projeto. E aí a gente vai definir os passos para formalizar o projeto. Bom, antes de a gente formalizar o projeto, deixa eu só relembrar aqui. Tá, eu vou... Acho que isso aqui eu já falei na revisão, mas tudo bem.
A gente vai considerar apenas sistemas síncronos, ou seja, daqui para frente, todos os sistemas que nós vamos trabalhar serão do tipo síncrono. Isso quer dizer que existe um relógio comandando todos os flip-flops que nós vamos projetar, todos os flip-flops do circuito sequencial que nós vamos projetar. Então existe um relógio, um comando de relógio, e a gente vai assumir que os flip-flops são do tipo mestre-escravo. Quer dizer o quê? Que eu preciso de todo um ciclo de relógio completo para alterar o estado de um flip-flop. Certo? Bom, eu vou começar então com os circuitos contadores. O que é um circuito contador? É um circuito que conta estados. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, para simplificar o projeto, nós vamos considerar um contador de módulo 4. O que é o módulo do contador? É a quantidade de estados que ele conta. Então, se eu tenho 4 estados, eu preciso de 2 saídas para representar cada estado. Ou seja, Z1 e Z0, que eu estou chamando aqui na figura está Z1 e Z2, tá? Seria Z1 e Z0. Então, eu preciso de 2 estados, eu preciso de 2 saídas para representar a contagem. Quando Z1 e Z0 forem 0, 0, eu posso atribuir isso ao estado 0. Quando Z1 e Z0 forem 0, 0 e 1, respectivamente, eu estou no estado 1 e assim por diante, além de retornar para o estado inicial. Então eu tenho o projeto de um contador de módulo 4, síncrono e autorreciclável. Quer dizer isso, ele volta para o estado inicial após o final da contagem. Eu vou representar este circuito como sendo uma caixa preta, que eu estou chamando de contador módulo 5, e a única entrada da caixa preta é um sinal de relógio que eu estou chamando de clock. Então eu tenho uma entrada, 2 saídas. A entrada é o sinal de sincronismo, o clock, e as saídas representam os estados do flip-flop, ou o estado atual do flip-flop, não, desculpa, do contador. Bom, então a primeira coisa que eu preciso definir é o fluxograma. O que é um fluxograma? É um diagrama de fluxo da contagem. Ou seja, eu vou definir quais são as etapas da contagem que vão ser atingidas pelo meu contador. Então, essas etapas de contagem vão ser representadas inicialmente em uma caixa retangular, em que na caixa eu indico o que é aquele estado. No caso aqui eu estou dizendo, o estado é contagem 0. Então, a quantidade de caixas será a quantidade de estados que eu considero relevante. Quais são os estados relevantes do circuito contador de módulo 4? Contagem é 0, contagem é 1, contagem é 2, contagem é 3. Esses são os 4 estados relevantes. E qual é o fluxo de contagem? Estado 0, estado 1, estado 2, aliás, vamos refazer. Contagem 0, contagem 1, contagem 2, contagem 3, volta para contagem 0, contagem 1, contagem 2 e assim por diante. Então esse é o fluxo da contagem. Então no diagrama de fluxo, ou no fluxograma, eu indico cada estado relevante por uma caixa retangular. Dentro da caixa eu digo o que é aquele estado, no caso contagem 0, 1, 2, 3, e as saídas deste, quando o sistema está neste estado, quais são as saídas. Isso é um tipo de projeto, tá? Eu vou mostrar um segundo tipo mais para frente, em que os estados não necessariamente estão dentro, as saídas não necessariamente estão dentro do estado, mas podem estar fora do estado. Mas a princípio vamos assumir que a gente vai representar todas as saídas dentro do estado. As setas indicam para onde o sistema leva, ou seja, para que estado o sistema vai quando houver uma borda de gatilho de clock. Então aqui está dizendo, na contagem 0, as saídas são
Z1 igual a 0 e Z0 igual a 0. Quando ocorrer a borda de gatilho, o sistema vai para a contagem 1 e coloca na sua saída 0 e 1. Quando houver outra borda, o sistema vai para o estado 2, contagem 2, e coloca sua saída 1 e 0. Quando houver outra borda, o sistema vai para o estado 3 e coloca na saída 1 e 1. Quando houver a borda, o sistema volta para o estado 0 e coloca na saída 0, 0. E ele permanece nesse fluxo enquanto estiver alimentado e enquanto tiver um sinal de clock na sua entrada. Este diagrama de fluxo, portanto, fornece os estados, as saídas e o fluxo dos estados do sistema sequencial. Então veja que é um sistema sequencial, ele segue uma sequência, e é um sistema síncrono porque depende de um gatilho de relógio para mudar de estado. Um outro tipo de diagrama usado é uma representação mais compacta do fluxograma. Então aqui o fluxograma indica o estado, né, o que representa aquele estado, mais as saídas e a sequência de estados. O diagrama de estados é eu representar este mesmo circuito de uma forma compacta. Eu tenho o diagrama de estados, em que no diagrama de estados eu vou representar cada estado como um círculo, vou renomear o estado. Então, por exemplo, aqui, o meu estado eu tinha falado que contagem é 0. Para eu deixar uma representação mais compacta, eu vou dizer estado A. Então, estado A é o estado em que a contagem é 0. E dentro do mesmo círculo, separado por uma barra, eu vou colocar as saídas do meu circuito. No caso aqui, as saídas seriam Z1 igual a 0, Z0 igual a 0. Então eu represento, eu vou representar dentro disso aqui Z1 como a mais significativa e Z0 como a variável menos significativa de saída. E eu represento o diagrama, o estado primeiro, vou representar estado A com saídas 0, 0. Na borda de clock eu vou para o estado B, que representa o quê? Representa a contagem 1, com saídas 0 e 1. Estado B com saída 0 e 1. Na próxima borda, estado C com saída 1 e 0. Na próxima borda, estado D com saída 1 e 1. E na próxima borda, volta para o estado inicial A com saída 0, 0. Então veja que eu tenho um diagrama mais compacto para representar a mesma informação do fluxograma. Mas qual é a vantagem então eu não já parto para cá? Algumas vezes o fluxograma facilita na definição do tipo de estado. Aqui está bem óbvio que o estado A é contagem 0, o estado B é contagem 1, etc. Mas nem sempre existe essa obviedade. Então, em algumas situações, é preferível você iniciar de fato o projeto com o fluxograma e só depois transformar em diagrama de estados. Numa etapa seguinte, nós temos a tabela de atribuição de estados, que é o seguinte: eu vou definir, a partir desse diagrama de estados, a quantidade de estados vai definir quantos flip-flops são necessários. No caso aqui, como eu tenho 4 estados que representam a contagem 0, 1, 2, 3, eu preciso de 2 flip-flops. E os 2 flip-flops vão representar cada um, o conjunto, por exemplo, flip-flop Q1 e Q0. Então, quando Q1 for 0 e Q0 for 0, eu vou atribuir a estas saídas de Q1 e Q0 o estado. Que estado eu vou atribuir? Nesta etapa digamos assim, de livre escolha do projetista, fazer a atribuição. A atribuição mais natural é que você atribua 0, 0, ou seja, Q1 e Q0, quando forem iguais, é 0, 0. Ele seja o estado A, 0, 1 o estado B, 1, 0 o estado C, enfim. Você representa a sequência natural, né, da contagem. Mas isso não é uma regra. Às vezes, em algumas situações, essa atribuição de estados minimiza a quantidade de lógica necessária para projetar o circuito. De qualquer maneira, a gente vai, a menos que indicado diferentemente, a gente vai seguir
o fluxo normal de atribuição de estados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o diagrama de estados, só que agora, ao invés de representar os nomes dos estados, eu represento a atribuição com relação às saídas dos flip-flops Q1 e Q0. Então, eu vou ter dois flip-flops, vou chamá-los de Q1 e Q0. Quando Q1 e Q0 forem 0, 0, eu vou atribuir isso ao estado A. Então, no diagrama que eu tinha A barra 0, 0, lembre-se que depois da barra são as saídas do circuito, tá? Que podem ou não ser iguais às saídas dos flip-flops. Então, quando eu tiver 0 e 0, ó, eu vou ter como saída 0 e 0. Ou seja, essa atribuição 0 e 0 refere-se ao estado A. 0, 1 barra 0, 1, estado B, com saídas 0, 1. Estado C com saídas 1, 0. Estado D com saídas 1. Veja que nesse caso aqui, ó, a gente já percebe de antemão que as saídas dos flip-flops serão as saídas do circuito. Se eu tivesse feito uma atribuição diferente aqui, por exemplo, a primeira linha chamada de 0, 1, a segunda de 1, 0, a terceira 1 e a última 0, 0, esses primeiros dígitos aqui seriam alterados e, portanto, eu teria diferentemente as saídas dos flip-flops e a saída do circuito contador. Tá? Isso é outra vantagem de você atribuir as saídas, os estados à sequência natural dos flip-flops. Então, primeira etapa foi fluxograma, segunda etapa diagrama de estados, e a terceira etapa é a tabela de atribuição de estados. Na quarta etapa, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, isso aqui é só o que eu falei anteriormente, que já dá para perceber que as saídas são iguais às saídas do circuito. Só lembrando aqui, ó. Esse circuito aqui, eu vou projetar e vou colocar um circuito sequencial dentro dele. As saídas desses circuitos sequenciais podem ou não ser as saídas gerais do circuito. Tá? Neste caso aqui, serão exatamente iguais. Então, eu vou simplesmente conectar a saída de um flip-flop a uma saída do circuito e a saída de outro flip-flop a uma saída de outro circuito. Aqui, então, a próxima etapa da formalização, veja que a gente está formalizando um procedimento. Fluxograma, diagrama de estados e atribuição de estados. Agora eu vou para a tabela de estados, que é uma maneira similar ao diagrama de estados com atribuição. Eu vou fazer essa mesma representação que eu estou fazendo graficamente, só que na forma tabular. Então eu vou colocar na primeira coluna da tabela o estado atual. Na segunda coluna a saída do estado atual e na terceira coluna o estado seguinte. Como é que eu leio isso aqui? Ó? Quando o sistema estiver no estado A, a sua saída é 0, 0. E na borda de clock ele vai para o estado B. Quando o sistema, ou seja, ó, quando o sistema está no estado, vamos para o diagrama aqui. Quando o sistema está no estado A, a saída é 0, 0. Na borda de clock, ele vai para o estado B. Quando o sistema está no estado B, a saída é 0, 1. E na próxima borda de clock, ele vai para o estado C. Quando o sistema está no estado C, a saída é 1, 0. E na próxima borda, ele vai para D. Quando está no D, a saída é 1, 1. E na próxima borda, ele vai para o A. E volta sucessivamente. Então, essa tabela é uma maneira alternativa de eu representar o diagrama de estados. Assim como eu represento utilizando o diagrama de estados, eu posso representar fazendo a atribuição de estados aqui. Ó. Então, qual foi a atribuição que eu fiz? A é 0, 0, B é 0, 1, C é 1, 0, D é 1, 1. Eu substituo aqui e eu tenho a tabela de transição. O que é a tabela de transição? Na primeira coluna eu vou representar o estado presente, com um sobreíndice chamado de N para representar na enésima, ocorreu a enésima borda de relógio, então o estado atual é essa. Na próxima borda, ou seja, N mais 1ª borda, eu vou ter esses estados. Então, ó, no estado A, quem é o estado A? 0, 0. As saídas são 0, 0 e na próxima borda eu vou para o estado 0, 1, que é o estado B. 0, 1, que é o estado B. Quando eu estiver no estado 0, 1,
saída é 0,1, eu vou para o C. Quando eu estiver no estado 0,1, a saída é 0,1 e eu vou para o C, que é 1,0. Quando eu estiver no estado 1,0, a saída é 1,0 e na próxima borda eu vou para o 1. Quando eu tiver 1, saída é 1, na próxima borda eu vou 0. Ou seja, é uma maneira mais completa de representar essa tabela de estados em que eu já fiz a atribuição dos flip-flops. E esta tabela é a mais importante tabela das etapas de projeto, porque é ela que vai nos permitir fazer a implementação do circuito. Como é que eu vou fazer essa implementação? Eu vou parar o slide aqui e vou mostrar na lousa fazendo o projeto do circuito, tá? Só pra gente, mas tudo que eu vou mostrar na lousa está no slide. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou reescrever a tabela aqui, no estado presente, eu vou chamar de EP, de estado presente, ou vamos chamar de EA, estado atual, é Q1N, Q0N, mas por que Q1N, Q0N? Porque eu tenho 4 estados e eu preciso de 2 flip-flops. Os flip-flops eu chamei de Q1 e Q0, nesta ordem de significância. Aqui eu vou ter a saída, que são as saídas, né, que são Z1 e Z0, e nessa outra coluna eu vou ter o estado seguinte, tá? Estado atual, estado seguinte, saídas. O estado seguinte eu vou representar como Q1 de N mais 1 e Q0 de N mais 1. Bom, quando eu estiver no estado 00, as saídas são iguais e na próxima borda eu vou para o estado 01. Estado 01, saída igual, 10. Estado 10, saída igual, estado 11. Estado 11, saída igual, estado 00. Bom, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero projetar o circuito sequencial que me dá estas saídas e essa sequência de estados. Para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que definir o tipo de flip-flop. Que flip-flop eu vou usar? Então, dependendo do flip-flop, eu vou ter diferentes equações de excitação que a gente chama. Então, para seguir a sequência do slide, eu vou escolher o flip-flop tipo D. Então, como é que eu projeto um circuito flip-flop tipo D? O que está mostrando aqui são as saídas do flip-flop. Então eu quero saber quais são as equações de excitação, ou seja, dado um flip-flop, vou colocar aqui, ó, dado um flip-flop tipo D, o que eu devo colocar nas suas entradas, ou na sua entrada, para que a saída seja o valor que eu quero desejado aqui e nessa sequência. Então para isso eu vou usar um mapa de Carnot. No caso eu tenho duas variáveis, então as variáveis serão Q1N, eu vou só representar por Q1 e Q0. O que é que quer dizer aqui? Ó? É um circuito com realimentação, então com memória. E, portanto, as saídas seguintes, ou o estado seguinte do flip-flop, depende do estado anterior. Como o estado seguinte depende do estado anterior, tá certo isso? Vamos ver. Quando é que eu chego no estado 01? Se eu estivesse no estado 00. Quando é que eu chego no estado 10? Se eu estiver no estado 01 e ocorrer um body clock. Então, o próximo estado depende do estado anterior. Portanto, o estado anterior serão as entradas do meu flip-flop. Ou seja, eu vou ter realimentações aqui no meu flip-flop para ele fazer o que eu quero. Então, eu vou considerar Q1 e Q0 nesta coluna como sendo as entradas. E esta coluna são as saídas. Então, se eu estiver no estado 00, então vamos lá, aqui é 01, aqui é 01, mapa de Carnot de duas variáveis. Aí eu vou olhar, ó, eu estou querendo fazer a equação de excitação de D1. Se eu estiver no estado 00, ó, se eu estiver no estado 00, eu quero fazer em Q1 uma transição de 0
para 0. Como é que eu, em um flip-flop tipo D, estando no estado 0, eu permaneço no estado 0 na próxima borda de clock? É só eu colocar na entrada o valor 0 e esperar a borda de clock. Ou seja, se eu estiver no estado 0, 0, eu continuo com a saída 0 se eu colocar na entrada 0. Se eu estiver no estado 0, 1, que é o estado Q1, 0, Q0, 1. Se eu estiver no estado 0, 1, eu quero transicionar de 0 para 1. Como é que eu transiciono de 0 para 1 em um flip-flop tipo D? É só colocar 1 na entrada que ele vai para 1 na próxima borda de clock. Então eu coloco 1 aqui na entrada. Como é que eu, no estado 1, 0, 1, 0, eu quero transicionar de 1 para 1. Como é que eu transiciono de 1 para 1 em um flip-flop tipo D? É só eu colocar 1 na entrada. E eu estou no estado 1, 1, 1, 1. Eu quero fazer uma transição de 1 para 0. Como é que eu faço uma transição de 1 para 0 no flip-flop tipo D? É só eu colocar 0 na entrada do flip-flop. Então lembra daquela tabela na revisão que eu fiz da tabela de transição? Ó, QN mais 1 e aqui a entrada D. Ó. Aí, se eu quero transicionar de 0 para 0 no flip-flop tipo D, é só eu colocar 0 na entrada. De 0 para 1, coloco 1, de 1 para 0, coloco 0, de 1 para 1, coloco 1. Ou seja, é eu repetir o estado para onde eu quero ir. Então, se eu repetir o estado para onde eu quero ir, eu tenho flip-flop. E aqui eu tenho, então, dois agrupamentos de 1, que vão ser, neste caso aqui, ó, eu tenho Q1, Q0 barrado, ou, para este outro caso, eu tenho Q1 barrado, Q0, que isso aqui é uma XOR, entre Q1 e Q0. Então, o circuito de ativação de D1, que vai fazer o meu sistema seguir essa sequência de estados, eu preciso que D1 tenha como entradas os estados Q1 e Q0 com esta operação lógica. E faço a mesma coisa para a saída, desculpa, para o flip-flop Q0. A mesma coisa, no 0, 0, eu vou de 0, agora eu estou analisando Q0, de 0 para 1. 0 para 1, eu coloco 1. 0, 1, 0, 1, então é essa quadrícula. Eu vou de 1 para 0, coloco 0. 1, 0 é essa quadrícula. Eu vou de 0 para 1, coloco 1. 1, 1 é essa quadrícula. Eu vou de 1 para 0, coloco 0. Então eu tenho este agrupamento e, portanto, D0 ele vai ser Q1 mudou para este agrupamento, não entra na equação, Q0 é 0, então entra como Q0 barrado. Então, o meu circuito sequencial síncrono, ele vai ter, sim, e tem as saídas, né? Z1 e Z0, ó. Mas a gente já viu que Z1 vai ser o próprio Q1 e Z0 vai ser o próprio Q0. Então, eu vou desenhar o circuito equivalente usando essas excitações. Então, ó, para que eu tenha um circuito sequencial síncrono que conte 4 estados, né, um contador de módulo 4, eu tenho que ter 2 flip-flops. Deixa eu ver se o outro está melhor. Eu tenho que ter 2 flip-flops que eu chamei de D1, Q1 e D0, Q0. Eu vou ter duas saídas, ó, Z1 e Z0, que serão as saídas do flip-flops Q1 e Q0 respectivamente, está aqui, ó, nessa equação. E eu vou ter que colocar nas entradas, na entrada D1, eu vou ter que colocar uma porta XOR, cujas entradas serão Q1 e Q0. Então eu não vou desenhar aqui, não, vamos fazer assim, vai. Ó, aqui vai ser Q1 e aqui vai ser Q0. E na entrada D0, ó, eu vou pegar Q0 barrado. Então eu pego a saída Q0 barrado. Pincel. Eu pego Q0 barrado e realimento para a entrada de D0. Tá aqui, ó, essa equação aqui. Portanto, e aqui eu tenho
os sinais de clock. Ó. Aqui, o sinal de clock, que é o mesmo para ambos, CLK. E se eu fechar a caixa preta, só um minutinho. Se eu fechar a caixa preta, aqui, ó, eu tenho, portanto, o meu circuito sequencial que eu defini no slide anterior. É uma caixa preta que tem uma entrada de clock e duas saídas E1 e Z0. E essas saídas, a cada borda de clock, vão contar 00, 01, 10, 11. Para chegar nisso aqui, o que é que eu precisei? Eu precisei definir o fluxograma, o diagrama de estados, a tabela de transição, a atribuição de estados, depois o tipo de flip-flop e o projeto das equações de excitação do flip-flop. Com isso aqui, eu consigo, portanto, projetar qualquer circuito sequencial síncrono em que eu tenha as definições de entrada e saída definições definidas, mas eu tenho os requisitos do projeto definidos. Bom, está aqui o circuito, está redesenhado de outra maneira, mas é o mesmo circuito. Em prova eu não exijo o desenho de circuito, basta que você chegue nas equações de excitação. Mas eu posso redesenhar o circuito de maneira a separar a parte lógica. Bom, deixa eu só voltar aqui na lousa. Então, observe que para esse circuito, eu posso separar numa parte lógica, né? Eu preciso de uma lógica combinacional que foi obtida a partir das tabelas de excitação. Isso aqui é uma lógica combinacional, né? É uma porta Shor, portanto, é combinatorial, é um circuito combinatorial. Assim como o Q0 barrado, que é um circuito combinatorial. E eu tenho uma parte de memória que são os flip-flops. Então, os flip-flops indicam a memória do meu sistema e eu tenho um circuito combinacional que vai excitar os flip-flops para que eles, na borda de clock, vão para os estados desejados. Então, eu posso separar o meu desenho. No meu desenho, eu posso separar a parte lógica da parte de memória, digamos assim. Então veja que foram colocados os flip-flops embaixo, que é a memória, e a lógica combinacional necessária para excitar os flip-flops foi colocada em cima. Dessa forma aqui, a gente consegue perceber que do lado direito, ó, que é o que está na saída da lógica combinacional, do lado direito eu tenho o estado seguinte. Então, toda vez antes do pulso ocorrer, o que estiver nessas saídas aqui, ó, das portas lógicas, vai ser o que vai excitar os flip-flops para que eles vão para o estado, para que eles mudem o estado. Então, o que está aqui, a gente pode pensar como sendo o próximo estado, que vai ser transferido para o estado presente quando a borda de clock ocorrer. E o que está aqui, ó, depois da borda ocorrer, é o estado atual, ou seja, ocorreu a borda, o estado atual do flip-flop está mostrado aqui. E esse estado atual alimenta o circuito lógico, que vai gerar uma saída aqui, que na próxima borda de clock vai mudar o estado atual, de acordo com esse estado seguinte. Então, a ideia final de tudo isso aqui é que estas duas saídas, ó, sejam a contagem desejada. Né? Como é que eu consigo isso? Projetando um circuito um circuito sequencial, usando as etapas de projeto que a gente mostrou, e eu vou conseguir gerar estas saídas. Observe uma coisa interessante aqui, que as saídas aqui, ó, não tem nenhuma porta lógica fazendo com que elas sejam alteradas. Não tem nenhuma lógica aqui e, portanto, ó, sim, e outra coisa. Não, depois eu faço isso. Então não tem nenhuma lógica aqui e, portanto, eu usei as próprias saídas dos flip-flops como sendo as saídas do meu circuito, como a gente já mostrou, né? Se eu tivesse feito uma atribuição de estados distinta, aí eu teria que ter uma lógica combinacional para
converter o código de atribuição aqui para a saída de contagem desejada. Então, só para finalizar esta aula dessa semana, aqui está a sequência de passos necessárias, para o desenvolvimento do projeto de circuitos sequenciais. Então, a primeira etapa é definir o fluxograma. Nesta definição, a gente tem que levar em consideração quais são as sequências de operações necessárias, quais são as saídas para cada estado que o sistema vai atingir e o que é história passada relevante. Nem toda memória passada precisa ser salva, ou seja, precisa ser guardada para o próximo estado. Depois, a gente define o diagrama de estados, que é uma forma compacta de representar o fluxograma. Fazemos a atribuição de estados, que aí depende do número de flip-flops, que depende do número de estados, né? Eu vou ter n flip-flops se a quantidade de estados estiver entre 2 elevado a n menos 1 mais 1 e 2 elevado a n. Então, só para deixar um valor numérico aqui. O nosso estado anterior, eu tinha 4 estados. Então, 2 flip-flops, n igual a 2, ó, eu vou ter 2 elevado a 2 menos 1 dá 1, 2 mais 1 dá 3, e 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, 3 ou 4 flip-flops, 3 ou 4 estados necessitam de 2 flip-flops. Se eu tivesse 3 flip-flops, então eu teria 3 menos 1 aqui no expoente do primeiro 2, eu tenho 3 menos 1 dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4, mais 1 dá 5. E 2 elevado ao cubo dá 8. Então, 5, 6, 7 ou 8 estados, eu preciso de 3 flip-flops, e assim sucessivamente. E na atribuição de estados, eu preciso associar cada estado que eu considerei relevante a um estado do flip-flop. Depois eu defino a tabela de transição, que é aquela tabela em que eu coloco o estado atual, a saída e o estado seguinte, e defino por último a tabela de excitação usando o mapa SCAR e definindo os tipos de flip-flop. Se eu tivesse nesse problema aqui, e eu já deixo aí como tarefa para vocês fazerem, se eu tivesse definido flip-flops do tipo JK, eu teria outra tabela de excitação e, portanto, teria outro diagrama lógico naquela parte lógica do circuito, porque os flip-flops JK têm outro tipo de excitação, diferentemente do circuito do flip-flop tipo D. Mas eu vou fazer exemplos nos próximos, outros exemplos, e eu vou mostrar como fazer com os flip-flops JK. E por fim, se for necessário, desenho do circuito lógico e da memória que foram obtidos. Então, a gente fica por aqui. Deixa eu só colocar aqui. Por hoje a gente termina. E na semana que vem eu coloco mais algumas aulas. E na quinta-feira a gente se encontra para tirar dúvida. Até lá, pessoal.